Oi, pessoal, boa noite. Fala, galera. Oiê. Deixa o pessoal entrar por aqui. Vamos lá. Boa noite. Todo mundo chegando. Vou esperar a turma entrar. Hoje a gente tem uma live muito especial com mais uma convidada. E Carol, bem-vinda. Tem o pessoal entrando. Vamos esperar a galera entrar. Já já nossa convidada chega também. Cris, bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Enquanto isso, o pessoal tá entrando. Enquanto a Maria Tereza também tá entrando. Oi, Rê. Vão colocando aí, ó. Entra no aviãozinho, compartilha com seus amigos, vai chamando a galera pra chegar. Que a gente já vai começar essa live mais que especial aí. Karen, bem-vindos, boa noite. Todos bem-vindos. Vamos lá, vamos chamando a galera. Tem um pessoal entrando, a Maite já vai entrar também. E aí a gente já começa. Deixa ela entrar. Bora lá. Ah lá, ela chegou já, Maite. Ela vai mandar a solicitação e a gente já adiciona ela aqui na live. Eba! Daí deixa ela entrar que eu já apresento. Bom, enquanto isso, vão mandando um aviãozinho, chamando a galera aí, chamando os amigos. E a Maitê tá entrando aqui com a gente, tá bom? Bora lá! Vamos ver. Eba! De novo, voltou! Bem-vinda! Obrigada, Juju. Pessoal, para quem não conhece ainda, essa é Maria Tereza Vitor, mais conhecida como Maitê, psicóloga, educadora, psicoterapeuta e uma grande amiga, né? Eu vou até ler aqui o currículo dela. Especialista em conduzir pessoas a conectar-se com a força de realização e viver plenamente a liberdade, a beleza e a abundância. Olha o poder dessa mulher, hein? E aí, ela já veio o mês passado, mas a galera pediu tanto, volta, vai ter. E aí eu a convidei, super agradeço pela disponibilidade, para a gente falar hoje um pouquinho sobre o medo, né? Como usá-lo a nosso favor. Então, vamos só dar uma boa noite aqui, vai ter que ter uma galera entrando aqui. Emilia Reta aí, Roberta, Janine, galera de Floripa, de São Miguel Arcanjo, Deise, tem uma turma aí. São Miguel tá aí? Tá, tem gente de São Miguel aqui. Peraí, deixa eu colocar São o Miguel fone. ou Itapetininga, não sei. Mas tem uma galera aqui. Tem uma galera. Ó, o Lincoln tá aqui. Ô, Lincoln tá aí? Tá. Ah, legal, Lincoln. Tem uma turma aqui. Eu falo que tem os fiéis escudeiros, a Emily tá aqui, toda live, gratidão. Tem um pessoal que tá aqui sempre. E obrigada. Acho que tá dando um chiadinho, Maite, no seu fone. Dá só uma ajustadinha aí. Tá, fala aí pra gente ouvir. Vê se ele conectou direitinho só. Ó, tem gente do Piauí. Eva, coloquem a cidade de onde vocês são pra gente ver, por favor. Porque daqui a pouco eu vou tirar um pouquinho os comentários, só para não ficar na frente do rosto da Maitê. Tá bom? E, aliás, eu vou fixar aqui o tema da nossa live, tá bom? Medo. Como... Ó, Pato de Minas. Eba! Que bacana. Peraí, vamos lá. Eu vou publicar aqui. Aí a gente já começa. Ó, Maitê, tem uma galera aqui de... Então tem Floripa, tem Piauí, tem Pato de Minas, tem... Onde mais, gente? Cadê? Tem outro de Minas aqui, São Paulo. Tem uma galera de vários lugares aqui. A Maitê é maravilhosa. Meu marido faz terapia com ela. Ela é mesmo. Ai, bora lá. Então, ó, vamos começar, então. Vão mandando aí para os amigos de vocês, manda aviãozinho, chama a galera. Nós vamos começar o nosso bate-papo, né? Então, o tema de hoje é medo, como usá-lo a nosso favor.
E queria que você começasse falando, Maitê, contextualizando, trazendo pra gente, né, o que, que você tem a nos contribuir com esse tema tão rico, né? Eu falo sempre de coragem, de vulnerabilidade, são temas que eu amo, né? E aí eu falei, vamos trazer um medo que um não existe sem o outro, mas você domina muito mais isso do que eu. Vamos lá. Então, boa noite para esse pessoal lindo que está aí, que está nos recebendo e que está mandando mensagem gostosa de ser vista e ouvida aí. Sejam todos bem-vindos, vocês são convidados da Ju, mas como eu estou aqui, eu também tenho o prazer de poder me conectar com vocês. Que um dos meus objetivos nessas lives é poder experimentar a ampliação da conexão através do mundo digital. Como nós podemos nos sentir próximos, porque isso foi sempre o que eu acreditei, que não existe tempo nem distância para as nossas relações do coração. E agora nós temos a oportunidade de comprovar isto. Mas eu preciso dos mas só que eu preciso dos feedbacks, certo? Para a gente poder saber se estamos realmente conseguindo este nível de conexão que permite o nosso crescimento, que nos ampara uns aos outros, e daí é possível falar de algo que tanto mundo quer não ter, né? Quando chego no consultório e dizem assim, eu não quero mais ter. E o que é que eu não quero mais ter? É medo. Será que dá, né, para não ter medo? Pessoal, só uma dica. Muito bom isso que a Maitê trouxe. Uma dica, quem quiser fazer pergunta, aproveita. Só vou te pedir um favor, não coloquem nos comentários. Coloca aqui nesse ícone, né, de pergunta, porque às vezes no comentário acaba passando. Então manda aqui que daí eu vou passando para a Maitê, tá bom? Fiquem à vontade, só para não ficar interrompendo ela. Bora lá, Maitê. Mas vamos lá, as perguntas fazem com que nos mantenhamos em conexão. Conectados, né? Isso, exatamente. Então, hoje nós vamos falar de algo que todo mundo tem medo. Vocês sabiam que todo mundo tem medo do medo? Quem nunca, né? Quem nunca teve medo do medo? Né? No entanto, o medo é um recurso de segurança. Eu começo dizendo que medo é recurso de segurança. Inclusive, essa foi uma defesa que eu fiz em função de poder definir qual que é realmente o meu trabalho. O meu trabalho é de possibilitar que haja em quem me procura, né, e com quem eu convivo, e em mim mesma, um container suficiente para estarmos com o medo, ou seja, conter o medo em nós, para que possamos ter a revelação ou a indicação do caminho a seguir. Tá? Por que eu digo isso? Porque se o medo é um recurso de segurança, se o medo garante a nossa sobrevivência, significa que se nós tivermos consciência desta importância, o medo é bom. Tá? Já que nós temos essa necessidade, enquanto seres humanos, de classificar as coisas em boas e más, né? Porque, na verdade, um sentimento não é nem bom nem mal. Um fato não é nem bom e nem mal. Mas nós ainda trazemos, porque nós estamos no mundo como que eu diria? Da dualidade? Dualidade. Obrigada, Ju. Então, nós estamos na dimensão da dualidade, portanto, nós precisamos da segurança, certo? Mas como é que nós vamos saber o que é segurança? Porque nós sabemos o que é medo. Ou seja, o medo nos causa insegurança, certo? E nós só sabemos... Como que nós sabemos o que é coragem? Porque nós sabemos o que é medo. Juliana adora trabalhar com a coragem. A gente estava brincando sobre isso, né? Que a gente estava falando agora há pouco, né? Que eu falar meu trabalho, né? Tudo que eu faço é para encorajar, empoderar e conduzir as pessoas, né? A realmente a conseguirem seus resultados extraordinários e ir para um outro patamar. E aí a gente falando sobre isso, né? Não tem como a gente falar de coragem sem falar de medo. E, enfim, um não existe sem o outro. Só existe a coragem porque existe o medo, né? Exatamente. Então, no meu caso, as pessoas me procuram
Porque ou não estão conseguindo realizar alguma coisa que desejam, e nós vamos olhar, e daí nós vamos entrar em contato com os medos, ou já chegam em estado de pânico. Tá? No estado de pânico, daí é o medo de sentir medo. E estados seríssimos, né? Vocês ou já viveram isto, ou já ouviram falar sobre isto, ou já conviveram com alguém que esteve nessa situação de impedimento, porque o pânico é uma situação de impedimento, onde a nossa vida fica limitada. Tá? Em função de quê? Do medo. Tá? E um medo que não consegue ser, muitas vezes, explicado racionalmente. E isso que causa ainda maior desespero. Isso que causa maior sofrimento. Mas vamos ver o lado bom do medo, porque eu estava dizendo que é bom. E tudo isso eu falei em função de eu ter dito assim, esse é um medo bom, já que nós estamos no mundo da dualidade, na dimensão da dualidade. E nós sempre classificamos as coisas como boas ou más, então a gente pode dizer que o medo é bom. Né? É isso aí. Não é nem bom, volto a dizer, não é nem bom nem mal, é apenas Ele é, né? Ele apenas é. Mas nós classificamos assim, né? Então, quando nós podemos olhar o medo como recurso de segurança, quando nós podemos olhar o medo como uma garantia de sobrevivência, nós podemos olhar o medo favoravelmente. Nós podemos olhar o medo com bons olhos. Nós podemos dar tempo de admitir que temos medo. Porque uma das primeiras coisas que nós fazemos no primeiro instante é eu não sinto medo, certo? Né? Ou então, eu só estou sentindo medo do meu coração disparar, eu só estou sentindo medo de tal coisa, mas sem perceber que o medo é um sentimento nosso, como todos os sentimentos, como todas as emoções, são respostas nossas diante de estímulos. Diante de estímulos que podem ser pessoas ou situações. Então, é uma resposta, sim. Maitê, tem um monte de gente entrando aqui, tá? Queria dar boas-vindas, pessoal. Não vou conseguir falar com todo mundo, mas entrou muita gente. Sejam todos bem-vindos. Uma coisa que eu acho legal, até uma pergunta interessante, né? Que às vezes a gente escuta as pessoas falarem assim, eu sou medrosa, né? Eu não consigo, tal. E eu sempre falo para as pessoas que é importante a gente dissociar que você não é o medo, você sente o medo. O medo é só um sentimento, né? Então, acho que é importante a gente trazer isso de uma forma bem clara para as pessoas, porque às vezes quando a pessoa está naquela situação de pânico, realmente, onde você começa a atuar, ela precisa separar isso muito bem, que ela não é o medo, né? Exatamente. É muito interessante que você está falando disso, porque eu tenho falado sobre a raiva, né? Por exemplo, eu falei na segunda... Hoje é segunda? Na sexta-feira eu falei sobre a raiva. Hoje é segunda. Na sexta eu falei sobre a raiva. No caso da raiva, a gente tem que separar a pessoa ou a situação do que a gente está sentindo, que é a raiva. No caso do medo, quando as pessoas começam a dizer eu sou medrosa, é exatamente o que a Juliana acabou de dizer. Né? O sentimento é algo que é uma reação nossa diante de determinadas circunstâncias. No caso do medo, é diante de situações que são perigosas, que oferecem ameaça ou que nós interpretamos como ameaçadoras. Tá? Então, nem sempre a resposta ela está na mesma direção do fato, porque às vezes ela está na direção da nossa memória que aquele fato faz emergir. Tá? Então, você não é, para quem se diz medrosa, você não é medrosa. Você, ou medroso, certo? Você tem um sentimento de medo diante de determinadas situações. Se esse sentimento de medo se revela em muitas situações, significa que o seu sistema está fortemente impregnado de ameaça. Ou seja, os registros que tem dentro do seu sistema nervoso, dentro das suas experiências passadas, são experiências onde você se sentiu muito ameaçado ou viveu grandes ameaças ou grandes perigos. Então, por isso que você
pode achar, nossa, eu sou uma pessoa medrosa, tá? Na verdade, o que você sente é medo. E ao perceber que você sente medo, aí sim nós vamos poder entrar naquilo que nos trouxe a conversar aqui hoje. Medo do quê? Certo? Boa. Mas eu vou te fazer uma pergunta, não sei se já entra aí na sua linha de raciocínio, mas que eu acho que é importante essa pergunta. Qual que é a importância realmente do medo na nossa vida, né? Como que a gente consegue usar ele a nosso favor? Então, assim, se ele indica um perigo, tá? E eu posso perceber que perigo é esse. Se eu consigo minimamente respirar, me lembra isso, que isso é uma dica importante depois, tá? Tá. Eu respirar. Então, se eu consigo dizer para mim, eu estou sentindo medo, e eu posso dizer medo do quê, certo? Aí eu começo a trazer o medo a meu favor. Porque ele vai aparecer, e antes de eu falar mais um pouquinho dele ao meu favor, em que circunstâncias eu posso sentir medo? O que são ameaças? Porque para cada um, essa ameaça pode se expressar de forma diferente. Às vezes a mesma situação, mas para cada pessoa pode se expressar de uma maneira diferente. Né? Sim. Então, o medo, ele conta para nós que nós estamos nos sentindo frágeis, às vezes, diante de determinadas situações. Não me sinto forte o suficiente para lidar com isto. Ou é uma situação que me fragiliza. Às vezes as mortes nos fragilizam, as doenças nos fragilizam. Vários tipos de perdas, as várias perdas, na verdade, nos fragilizam. Ou podem nos fragilizar. Olha agora, entrou com mais um item. Não necessariamente nos fragilizam, certo? Mas se nós temos medo, ou se já nós passamos por experiências muito precoces na nossa vida de fragilidade, é para esse lugar que nós vamos e por isso nós sentimos medo. Qual outra coisa que pode nos causar? Quando nós nos sentimos desequilibrados. Desequilibrados, tanto fisicamente, emocionalmente, ou na nossa capacidade de raciocínio, e até mesmo nas nossas dimensões espirituais, ou seja, nas nossas crenças ou nas nossas devoções espirituais. Muitas vezes nós sentimos muito medo. Aliás, é um lugar de maior medo, viu? E que daí implica em todas as nossas outras dimensões, certo? É isso mesmo. Então, o desequilíbrio... Fala, Ju. Não, eu ia falar que entrou uma galera que tá mandando um oi pra você também. Então, vamos lá, vamos olhar a galera aí. Nossa, tem um pessoal aqui que entrou. Anne, tem um nome que eu não sei quem é, o Ilami. Nossa, tem o pessoal do Piauí, a minha família em peso, que até minha avó entrou aqui, minha mãe, Dr. Souza, bem-vindo. Ai, sejam bem-vindos. Teve alguém que mandou um oi aqui, Daisy e Evelite, eu acho, desculpa, Anne, Gouveia, Solan, Andresa, eu acho, Cássio, bom, entrou um monte de gente aqui, desculpa, eu não consegui olhar para todo mundo. Sejam bem-vindos, minha tia também, nossa, tem uma galera aqui. Gente, eu vou tirar daqui a pouquinho os comentários para tirar uma foto para aparecer o rosto da Maitê, senão não sai, tá bom? Mas podem continuar mandando os comentários e quem quiser fazer pergunta, manda aqui no ícone para a gente aproveitar essa sabedoria da Maitê aqui. Então, assim, o que pode nos causar, então, desequilíbrios ou fragilidades? São as perdas, né? Eu acabei de falar um pouquinho antes, eu estava falando das perdas. Então, que tipo de perda? Todo tipo de perda. Morte é um tipo de perda, doença é um tipo de perda, porque é a perda da saúde. Emprego, perda, né? Perda de emprego. O que mais? Inclusive, perdas como que eu diria, de bens, certo? Tem vários tipos, e não importa o tamanho da perda, porque para cada um a perda tem o seu significado. O fato é que as perdas nos causam fragilidade e desequilíbrio, ou podem nos causar fragilidade e desequilíbrio. Tem uma outra coisa que pode nos causar e parecer perigo, que são as preocupações. Preocupações. Tá só no meu pensamento, né? Eu fico me preocupando com algo que nem
pode existir, né? Exatamente, tá? Porque quando nós estamos falando de perdas concretas, nós estamos falando de fatos. Agora, Sim, quando nós falamos de preocupações, nós estamos falando de pensamentos. E é aí tá. é que está a maior quantidade de, como que eu diria, de causas do medo. Tá? A maior Tá. parte do medo que nós sentimos, elas estão dentro do nosso arcabouço mental, ou seja, Fiquei vem loucubrando. isso, vem pelos nossos pensamentos, pelas antecipações. E o que que acontece? Preocupação, até agora eu nunca ouvi, eu brinco muito com os meus clientes, assim, eu nunca ouvi alguém falar de bons pensamentos na preocupação, certo? Então, quando eu Uhum. estou falando de preocupação, eu estou falando de pensamentos desagradáveis, pensamentos que indicam ameaça, certo? Mas uma Uhum. ameaça que pode acontecer, não é de coisas que aconteceram, porque quando acontece, são fatos, Sim, certo? São fatos. Aí o que a gente precisa é aprender a lidar com o fato. Agora, quando nós estamos preocupados, nós estamos trazendo do futuro algo que está baseado nos nossos medos do passado, tá? hum, Então, tem a ver com as nossas memórias que são projetadas no futuro e que traz medo do futuro para o presente e num lugar onde eu não tenho ação, certo? Não tenho ação naqueles pensamentos que estão lá na frente, no que a gente imagina que está lá na frente. Se ia falar sim. alguma coisa. E então aí eu consigo conectar o medo com a ansiedade, né? Quando Sim, você está falando do é, futuro, tem uma questão aí também, né? Tem umas tem um perguntas aqui, só não quero cortar a sua linha de raciocínio. Quando a gente fechar aqui, eu leio as perguntas, tá? tá, se for pergunta que já está aqui conectada, pode fazer que eu vou fazendo Ah, o link. essa aqui tem, ó. Tenho muito esse tipo de medo, a preocupação, o que fazer? Que Tá, é isso que você está então falando, vamos né? lá. De se preocupar. Isso, que primeiro identificar, tá? O que é Uhum. fato, o que são pensamentos e como que os pensamentos estão ligados às nossas experiências passadas, mas que se projetam no futuro. E daí a Juliana bem lembrou a questão da ansiedade, né? Normalmente os medos que não são olhados, que não são cuidados, eles trazem ansiedade. E a ansiedade está ligada ao futuro, a tempo. Eu quero resolver logo, certo? Então tem um nível de ansiedade que também é bom. Assim como o medo, quando eu posso olhar para ele, que ele me indica do que é que eu tô, que eu consigo identificar o medo do quê, e daí ele vai me Uhum. indicar o caminho. A ansiedade também tem um nível de ansiedade que faz parte da vida. Né? Quando a Uhum. gente faz uma viagem, quando a gente imagina uma viagem, aquela viagem da nossa vida, certo? Ou então aquelas férias, né? E nós ficamos assim, querendo que chegue logo, ao mesmo tempo também não pode chegar tão logo, porque tem preparações para serem executadas. Né? Sim. Mas o medo na ansiedade, ele está relacionado nesse tempo onde eu desejo muito e eu quero sucesso, mas eu tenho medo de que o sucesso não aconteça, tá? As preocupações entram nisso, porque a preocupação é começar a olhar como não sucesso, certo? Então, quando a gente entra aí entra em alto nível de ansiedade. Daí o alto nível de ansiedade também pode chegar num estado de perigo para a saúde, certo? Porque a Uhum. ansiedade desencadeia muitas respostas fisiológicas. Então, é o nível do medo que entra nas emoções e as respostas fisiológicas são muito evidentes. Então, no estado de pânico, tem um estado de ansiedade. Então, muitas vezes, quando alguém chega e diz assim, eu estou como que fala, com uma crise de ansiedade, ou então eu fui indicada porque eu estou, né? Normalmente tem um estado de pânico que está ali na borda. Ou então alguém que chega em estado de pânico, ele já foi tomado pela ansiedade, né? Ela ou ele já foram tomados pela ansiedade. Então daí nós temos respostas fisiológicas mesmo, batimentos cardíacos, alteração de pressão sanguínea, pressão sanguínea? Pressão arterial. É. É?
Eu confundo um pouquinho isso. Os médicos que estiverem aí me ajudem. Pressão. Pressão arterial, né? Acho que é pressão arterial que fala. Arterial. De vez em quando eu me atrapalho um pouquinho com esses termos. Respiração, sufocamento, né? Então, a sensação de sufoco, a insônia, tudo isso são decorrentes de medos que se tornam ansiedade. Ou seja, que passam a ter respostas fisiológicas por conta de sermos tomados por eles. Mas nós viemos aqui para falar de como sair disso, certo? Né? Não como ficar nisso. Tem uma aqui, Maite, eu acho que só para fechar isso daí, que ela não dá para saber o nome, que é um nome diferente. Mas enfim, e quando o medo é sistêmico? Eu não sei se cabe aí já de colocar isso. E aí a gente vai trazer a solução para isso, né? Vamos sair da... Sim, de qualquer forma, mesmo que seja um medo sistêmico, os medos só podem ser percebidos pelas nossas experiências, tá? Então, primeiro pelas nossas experiências. E quando nós cuidamos do nosso medo, e daí ele permanece, aí nós podemos olhar sistemicamente. Tá? Para quem não está familiarizado com esse termo, é porque quando nós estamos falando sistemicamente, porque pode ser só do sistema individual, do sistema pessoal, certo? Sim. Nós somos um sistema. E nós podemos, eu imagino que essa pessoa que está falando, que eu não vi o nome dela também. Qualquer coisa, mostra o nominho aí outra vez. Eu vou até colocar essa pergunta aqui. Tá. Ó, é que não dá para ver, tá. Deixa eu ver. Tá vendo aí, ó, a pergunta? Tá, é que tá abreviado. Deia Ambi, provavelmente é Deia. Tá, Olha lá, eu. Vou tirar a pergunta aqui. Então, assim, quando nós estamos falando de sistêmico, então provavelmente nós estamos falando de medos que vêm dentro da nossa constelação familiar, tá? Quando eu estou falando de constelação, significa de toda a nossa ancestralidade. Então, às vezes, tem alguns medos que nós já carregamos lá de trás, que a nossa família já passou por ele, tá? Ou que alguém na nossa família viveu isso profundamente. Mas isso é um campo que, se nós trabalharmos o campo individual, nós vamos ter mais claro se é o campo sistêmico. O que acontece é que a maior parte de nós queremos ter respostas muito rápidas, certo? E queremos, às vezes, ter respostas mágicas. E isso é da nossa criança, certo? Que a nossa criança, ela está voltada só para o prazer. Brincar de Harry Potter, né? Brincando de Harry Potter. Então, assim, mas a gente pode brincar de Harry Potter de verdade. E como é que a gente vai brincar de Harry Potter de verdade? Percebendo o que nós sentimos e qual é a necessidade que está por trás do que nós sentimos. Certo? Eu falo nessa linguagem quando eu falo lá em comunicação não violenta. E aqui, falando especificamente do medo, no caso da necessidade é a mesma coisa. Por isso que eu digo, né? O medo como caminho de resolução. Então, qual é o caminho da resolução? Mesmo que ele seja sistêmico, tá? Pega o papel e a caneta aí, pessoal. Anota isso, hein? Anota. A live vai ficar salva, mas anota. O primeiro é assumir que está sentindo medo, tá? E, ao assumir, poder respirar no medo. Porque o medo de sentir medo é que aumenta e nos impede de ir à frente. Então, se dá o tempo. Lógico que eu não estou falando de um medo que esteja iminente. Você está para cair dentro de um buraco, você vai ter que dar o passo para trás. Porque o seu instinto vai te fazer isto. Então, os medos, como que eu diria assim, iminentes, o nosso sistema dá conta. A gente dá o passo imediatamente, certo? Se nós ouvirmos um barulho que seja muito ameaçador, nós corremos. Então, tem medos que eles são instintualmente respondidos, certo? E tem medos que estão na nossa experiência, mas que nós vamos respondendo não dessa forma de sair correndo, mas lá dentro de nós é quase como se saíssemos correndo.
Queremos sair correndo do sentimento do medo. Não faça isso, tá? Volto a dizer, a não ser que a sua vida esteja em risco. Aqui você tem mais é que sair correndo mesmo. Aliás, nem eu preciso mandar que você saia correndo, porque você vai sair correndo. Tá? Existe dentro de nós um sistema muito perfeito. Há um sistema nervoso perfeitíssimo que garante a nossa vida em situações que nós nem sabemos. Então, se precisar correr, nós corremos. Se precisar e se nós tivermos força de lutar, nós lutaremos. E se nós não conseguirmos nem lutar e nem correr, existe uma chavinha lá dentro, igual aquela chave de chuveiro, só que a chave de chuveiro, como que é? Ela cai na hora menos adequada. A gente fica gritando debaixo do chuveiro, né? No nosso sistema nervoso, ele cai e nós não sentimos mais nada. Que é para nós não sentirmos mais dor do que o necessário. Por isso que em determinados acidentes, as pessoas não lembram como é que aconteceu. Só lembram depois que já está no hospital, ou depois que já passou pela cirurgia, certo? A trava de segurança, né? É a trava de segurança. Então, o nosso sistema biológico, ele garante a nossa vida. Mas tem uma mente aqui que guarda um monte de memórias, né? Principalmente aquelas memórias que não foram agradáveis na nossa vida. E o que acontece? Então, determinadas situações que elas se apresentam e nós recebemos o estímulo aqui de fora, estamos aqui diante de uma situação e vem o medo. Quase sempre nós precisamos respirar, olhar de fato se é uma coisa perigosa, se eu estou realmente em perigo, certo? Para poder perceber se é algo daqui do presente ou se é algo que não está aqui no presente. Então, primeiro ponto é acolher o medo. Ah, mas eu vivo com medo. Vive com medo, mas não presta atenção no medo. Ah, eu tenho medo mas não usa esse medo a seu favor. Então, medo do que eu tenho? Então, se eu tenho medo, vou pegar um medo bem comum, certo? Que não é tão comum para os jovens, mas pode ser comum para as pessoas a partir de um momento que tenha alguma dificuldade de agilidade, ou para uma criança a gente precisa ensinar esse medo de atravessar uma rua movimentada. Tá? Então, se eu tenho clareza que eu tenho medo de atravessar uma rua movimentada, eu sei por quê, é por causa do perigo, eu posso ser atropelada. Tá? Então, se for para a criança, eu vou ensiná-la a atravessar no farol. Tá? E vou ensinar como deve se atravessar a rua. E a mesma coisa se eu estiver com algum tipo de impedimento que eu não possa fazer isso rapidamente. Então, ele me indica o caminho, percebe? E quais são as precauções, né, que eu tenho que ter, né? Isso, eu estou com medo de ficar doente. Certo? Então, por que você está com medo de ficar doente? Provavelmente você tem algum indício concreto do que pode te deixar doente. Então, vamos cuidar da saúde. Ah, eu tenho medo que eu já esteja doente. Então, o que eu preciso? Eu preciso fazer exames. Então, estou falando de coisas bem concretas, para a gente poder perceber que, do ponto de vista psicológico, também é a mesma coisa. Tá? Maite, a Raquel colocou, sei bem como é isso. Aqui. O Luiz entrou aqui, a Deia escreveu, Maite é muito perfeita, tenho medo de atravessar a rua, colocaram aqui. A minha mãe colocou também, verdade, eu consegui superar esse medo de só passar na faixa. Olha que uma coisa tão simples que parece, né? Mas sim, várias pessoas falando isso, né? A Marlene colocou, eu sempre corro. Eu sempre corro. E olha, digamos que seja um lugar que você não possa atravessar, não tenha faixa, e você precisa de ajuda. Mas se você consegue perceber isso com clareza, você pede ajuda, certo? Porque daí a gente entende a necessidade e vai em direção de realizar de forma segura, porque o medo está dizendo assim, você precisa de segurança. Você precisa de cuidados, tá? E isso em qualquer nível nosso, tá? Porque quando chega no estado de pânico, é como se nós não conseguíssemos ligar a lógica do medo.
tá? E Sim. nesse momento, nós precisamos, sim, primeiro, acreditar ou assumir que temos medo e daí pedir ajuda adequada no lugar adequado. Tem uma Ó, pergunta aí, Chu? surgiram várias aqui, ó. E quando tem medo da morte, aí tem medo de dirigir e medo de falar em público. E aí colocaram aqui, Ok. para atravessar a rua, pega no braço de quem tiver do lado. Não é melhor não seja dentro de quem você é do lado. Verifica primeiro quem está do seu lado, tá bom? Porque senão você vai correr outro risco, certo? É. Porque o medo é justamente para isso. Vocês já perceberam que para as crianças, quem tem filhos ou quem acompanhou o crescimento de uma criança, vocês já perceberam que quem cuida de uma criança ensina a criança a ter medo? Ah, por quê? Porque enquanto criança nós não temos medo, nós não temos noção das coisas. Então nós vamos aprender que o fogo é perigoso, nós vamos aprender que a tomada é perigosa, e cada família tem o seu jeitinho de ensinar isso, né? Tem até aqueles que fazem primeiro queimar o dedo para depois Falar que não pode. Que não pode, ou seja, para saber realmente que é perigoso, certo? É. Então, nós ensinamos o medo para a criança, porque a ausência do medo é um risco, certo? A ausência do medo é um grande risco para a vida. Então, o primeiro... Ah, tá, daí os medos, né, que surgiu, medo de... Então, medo de Dirigir. falar em público. Tá, medo de falar em público, vamos lá. Se você tem medo de falar em público, significa que ou você precisa falar em público ou você deseja falar em público. Então, se você precisa falar em público e tem medo, é necessário que você agora vá um pouco mais além. Eu tenho medo do quê? Ah, de falar em público. Não, esse é o grande medo, de falar em público. O que você acha que pode te acontecer se você for falar em público? Ah, pode dar um branco. Bom, então, qual vai ser o cuidado? O cuidado vai ser você ter claro, bem claro o que você vai falar. Você treinar o seu texto, ou seja, você dominar o assunto sobre o qual você vai falar. Ah, mas é mais do que isso. Até sei tudo que eu tenho que falar. Mas quando eu olho para determinadas pessoas, eu travo. Ok, então vamos lá. Vai ser que tipo de pessoas que você olha e você trava, certo? Para que você possa ir neste ponto, porque provavelmente você tem algum tipo de ligação lá interno seu que precisa ser trabalhado e que está conectado com esse tipo de pessoa. Aí você vai aprendendo as técnicas que te ajudam a ir se desenrolando, ou seja, vai ter que estudar, vai ter que trabalhar, certo? Ah, eu tenho medo de dirigir. Maite, uma coisa, eu acho que de falar em público aí, eu vou falar uma coisa que eu acredito muito. Até porque eu já passei por isso, né? E eu ajudo as pessoas, né? Tem muitas pessoas que querem falar em público ou gravar vídeo, alguma coisa, e vem me perguntar, né? Como é que eu faço? Primeira coisa que eu acho que a gente tem que fazer, eu acredito, e é uma dica importante, tá? A gente tem que tirar o ego. Porque quando você se coloca para falar, né? Que nem você falou, você precisa falar ou você quer falar? Então, por exemplo, eu trabalho numa empresa e tenho que fazer apresentações, por exemplo, né? Vamos supor. Então, eu preciso. Só que quando você tira o ego de ter que saber tudo, isso já é um grande passo, tá? Então, é lógico que eu tenho que dominar o assunto que eu vou falar, me preparar, ensaiar, aí tem, né, todo passo a passo. Mas eu acho que uma dica muito, muito valiosa, que me ajudou muito e que ajuda muitas pessoas é essa. Então, sempre que você for fazer algo, se expor, se conecta com algo maior, né? Cria um propósito maior para isso. Que daí, mesmo que você não saiba alguma coisa, né? Porque você não é obrigado a saber tudo, você consegue deixar isso um pouco mais leve, tá? Então, essa é uma dica que funciona super bem para você falar para 1, para 1000, para 10 mil pessoas, tá bom? É uma dica bem, bem bacana. Eu vou pegar esse seu gancho, Ju, e o que eu diria juntando com as coisas, né, que eu estou trazendo, é assim, o que é que vai fazer com que você vá à frente? É o seu propósito. Eu ouço o que a Juliana está colocando como propósito. Qual é o propósito que você tem? E normalmente esse propósito, ele vai fazer com que você passe por várias barreiras. E eu diria que passar pela barreira do ego já é o ponto superior desse caminho, tá? Ou seja, por quê?
Porque assim, às vezes tem essas pequenas travinhas que você vai colocando na frente como impedimento. Se Sim, você trabalhar essas travinhas e ainda ficar isto, daí sim vai ser esse trabalho que é que a Ju está trazendo, que é muito importante para quem já está nesse nível. E quem está nesse nível pega essa dica e vai em frente. Quem ainda está no nível de, ai, eu acho que eu quero, ou eu acho que eu preciso, ou eu estou com medo, ou meu frio na barriga. Às vezes precisamos dar esses pequenos passos, certo? Para daí sim. podermos chegar e compreender, inclusive, o que é ego. Tá? Porque o que significa ego nesse momento que a Juliana está falando do ego? Significa esse medo de avaliação, certo? Quando eu estou fechado, quando eu estou nessa dimensão que nós dizemos do ego, é quando assim, eu preciso de uma avaliação muito especial, certo? Eu preciso ser aprovada incondicionalmente. Então daí eu preciso passar por essa passagem interna, psíquica nossa, tá? Uhum. De dizer assim, eu tenho um propósito e eu vou me arriscar para poder lidar com o medo, que daí é a percepção mais sofisticada, tá? Que é a percepção de assim, eu desejo muito ser aprovada. E como eu posso me aprovar no passo de ir em direção ao que eu quero e assumir os possíveis enganos e erros. Daí eu vou conseguir, até se eu me esquecer alguma coisa, como eu faço aqui, que às vezes eu esqueço, perco a linha de raciocínio, mas peraí, onde mesmo que eu parei? Certo? Aí a gente entra nesse outro lugar, tá? Então tem muitas formas de lidar com o nosso medo. Se nós tivermos com medo de dirigir, então o que nós vamos precisar? Vamos precisar ver, primeiro, se eu já sei dirigir direitinho, se eu já fiz aqueles passos de começar a dirigir nos lugares mais seguros, se tem alguém que pode, às vezes, sair comigo com quem eu confio, porque, às vezes, tem pessoas que nos deixam mais agitados. Mas, Que as pessoas... Isso, né? Com algumas pessoas não dá. Eu, por exemplo, quando os meus filhos começaram a dirigir, eu não saía com eles, não era porque eu tinha medo de acontecer alguma coisa comigo. Eu tinha medo do que eu podia fazer, porque eu ficava com tanta... Eu falei, melhor deixar... Porque senão eu podia colocar medo neles. Por quê? Por causa do meu medo. Porque com relação a filhos, né? Quem tem filhos aqui sabe disso. Nossa, essa coisa da preocupação, que daqui a pouco eu quero ver se dá tempo de falar, que é sobre os pensamentos. a gente tem 15 certo? minutinhos, tá? Tem 15 minutinhos. Então, os Isso. pensamentos são muito... Quase todos esses medos, o medo de dirigir, muitas vezes está em cima dos nossos pensamentos. Então, se você teve alguma experiência difícil, ou se você demorou muito para começar a dirigir na sua vida, vai ter que ser trabalhado. Isso é possível? É. Inclusive, existem condutores, tem psicologia, tem trabalhos psicológicos especificamente para isso. E mesmo nos trabalhos de trauma que eu faço, às vezes eu faço trabalhos especificamente para determinadas situações, que às vezes é uma, duas, três. Agora, se esse medo estiver ligado a outros muito antigos, às vezes demora mais, porque vai ter que trabalhar esses medos outros que estão acoplados, tá certo? Alguém falou aí quanto medo... Não, agora não é o medo sistêmico, já foi, Ju. Não, Teve um é que o medo... pessoal tá falando aqui que tem pergunta, mas, gente, o que tá aqui é os comentários só. Tá, Tira a eu acho que estava pergunta. pedindo para tirar Os os comentários. comentários da frente. É. Teve um medo que eu queria trazer aí, que alguém falou assim, eu tenho medo de aranha. Eu ia falar isso. Tinha um aqui, Isso, medo de aranha, e teve dois desses, medo de barata também teve. tá. São medos também possíveis de serem trabalhados, porque Medo eles, de. eles estão... Pode falar, pode ir. Não, Tá, depois eu falo. porque são medos que nós adquirimos quando éramos muito pequenos. Às vezes são medos dos nossos pais, como alguém falou aí, medo da minha mãe tinha medo de aranha e me passou. Na verdade, não é que ela te passou, ela tinha medo de aranha, você, como confiava na sua mãe, provavelmente entendeu que a aranha era muito perigoso. E realmente a aranha é perigosa, certo? Mas existe um medo que vai além do perigo, que são os estados de, né, qual que é a palavra mesmo adequada? De paura, enfim, não é que me sumiu uma palavra que é muito adequada para isso. Mas, e os medos relativos à barata, ou à aranha, ou à cobra, ou a
Até aquele bichinho que sobe na parede, como é que é o nome daquele bichinho? Ah, Que lagartixa. come? Lagartixa, não é isso? São medos que, se nós quisermos trabalhar, é possível sim. O que acontece é que nós acostumamos também, alguns medos nós acostumamos com eles. E Sim. eles nos tiram de algumas outras situações difíceis, sabe? Começam a fazer parte da nossa identidade. E daí nós nos identificamos com aquele medo. Se tirar aquele medo, parece que não seremos mais nós. Até isso tem dentro da nossa personalidade, tá? Ok? Tem uma coisa bem legal, né, Maite? Que alguém tinha escrito aqui, eu não sei, passou vários comentários, mas assim, quando você tem o medo, né? Se você, o que você pode fazer? Eu vou dar assim, a minha opinião do que eu faço. Daí depois você vai dar suas dicas e tal, mas, por exemplo, eu tinha muito medo de altura. Muito medo de altura, assim. Eu brinco que eu nem subia naquelas montanhas russas de parquinhos, né? Meus primos, eu sofria bullying dos meus primos por conta disso na infância. E aí eu fui trabalhando meus medos, fui fazendo todo esse trabalho de autoconhecimento. E um dia, depois de fazer um treinamento, de fazer todo esse trabalho interno, eu decidi saltar de paraquedas. E aí eu consegui, e foi o salto mais tranquilo, tanto que o instrutor que foi comigo, ele falou, você tá bem mesmo? Você não tá nervosa? E eu não estava nem um pouco nervosa, porque eu fui me preparando e durante todo o trajeto, até subir, até saltar, eu fui respirando e consciente do que eu estava fazendo. Então, assim, sempre que eu tenho um medo, o que eu faço? Busco recursos, né, para me ajudar e encaro esse medo. Por exemplo, falar em público já foi um dos meus medos, assim, terríveis. Hoje eu consigo falar em público, entendeu? Então, depende de cada um. Por exemplo, medo de cobra, eu tinha pavor de cobra. Também. Então, assim, para cada um isso é diferente. Estou compartilhando um Sim. pouco da minha experiência, né? Sim. E até porque, no caso da Juliana, ela sempre trabalha a coragem, né? Porque ela é uma pessoa muito corajosa. Então, quem quiser se espelhar e quiser ultrapassar algo muito especial, você pode tomar a Juliana como exemplo. Então, quando ela fala ainda de superar alguns medos, na verdade o que ela está falando é da coragem, tá certo? Alguém perguntou assim, tem alguém aqui que eu conheço muito especial que falou assim, a gente pode ter medo de si mesma? É possível. É possível a gente ter medo de nós mesmos, sim. Em que situações? Quando nós somos muito arrojados, tá? Muito arrojados. E tem pessoas que são muito arrojadas. Na verdade, quem fez a pergunta aí, eu conheço que tem um arrojo danado. Talvez ela não esteja perguntando sobre ela mesma, ou talvez esteja perguntando sobre outras pessoas. Mas é possível, sim. Principalmente, medo de si mesmo, as pessoas explosivas, certo? Tá? E às vezes nós temos medo de expressar nossa raiva. Então, olha que interessante, nós temos medo às vezes de expressar o amor. Então, nós temos medo de coisas que até nós às vezes duvidamos. Como é que eu posso ter medo disso, né? Como, por exemplo, Sim. como é que eu posso ter medo da barata? Eu sou maior do que a barata, não é? É verdade. Assim, então, o medo, nós podemos ter medo de nós mesmos? Podemos, em algumas situações, sim. Principalmente se estivermos tomados pelos sentimentos que passam a se expressar enquanto emoção, tá? Sentimentos fortes, é necessário ter medo deles. Porque, por exemplo, se eu agir sob o efeito de uma grande raiva, eu posso me arrepender amargamente. E dependendo do que eu fizer, eu posso passar o resto da vida com uma sensação terrível. Eu posso até não aguentar isto, certo? Então é necessário, às vezes, ter medo de nós mesmos. Se nós somos impulsivos, é importante que tomemos mais cuidado. E o medo nos ajuda a ser mais cuidadosos, tá? Porque a gente pode magoar as pessoas, a gente pode machucar as pessoas. E quase sempre nós machucamos as pessoas que amamos, tá? Então, esse é um medo especial, sim. Então, quero falar rapidamente, porque acho que só tem uns 5 minutos aí, não é isso? A gente tem 10 minutinos. Tá, mas conta pra mim que só tem 5, porque senão eu me estendo. Então vai. Tá? Então vamos lá. Brinca comigo que só tem 5. Então lá, o medo dos pensamentos, certo?
não é que é para termos medo dos pensamentos. Vamos agora usar a palavra medo como cuidado. Se nós tivermos essa clareza de que o medo é algo para nos cuidar, nós vamos passar a ter cuidados com aqueles aspectos nossos que podem nos trazer dor, ou que podem fazer a nossa vida mais pesada, ou que podem nos limitar, certo? Ju, se você puder tirar um pouquinho só aqui as coisas da frente, um pouquinho só, daí daqui a pouco você coloca outra vez. Quando faltar 3 minutos, você coloca aí, o povo manda ver. Tá bom. Porque às vezes eu tenho a impressão de quando eu estou olhando assim, de estar olhando a carinha das pessoas. Ótimo, aí conecta, né? Daí eu conecto assim com as pessoas mesmo. Então, assim, eu estava falando do medo de... Peraí. Só um minutinho, vamos respirar e vamos tomar um copo d'água. Porque a gente tem medo de muita coisa, até de pedir para tirar um pouquinho e olhar vocês, tá? Porque, sim, nós temos medo de tanta coisa, nós temos inclusive medo de amar, tá? E quando nós entramos nesse medo, nós perdemos a qualidade e a fluidez da vida, certo? Então vamos ouvir o medo e fazer com que o medo seja um cuidado. E quando o medo estiver muito, muito grande, vamos pedir ajuda, tá? Então, como cuidar dos nossos pensamentos? Os nossos pensamentos, eles precisam ser alimentados com boas coisas. Qual é uma boa coisa para alimentar o nosso pensamento? São as meditações, certo? Todos nós, e você... Isso todos nós, e nós temos exemplos de escritores assim, conhecidíssimos. Eu não estou com o livro aqui agora, está ali atrás, não vou conseguir alcançar. Mas ele está tão famoso, aquele judeu que escreveu os 3 livros naquela sequência, né, que o último foi o século XXI, até parecia que ele já sabia que ia acontecer isso agora. Ele revela que ele conseguiu começar a escrever depois que ele passou a meditar. Tá? A meditação é um caminho, porque é um caminho de voltar para nós mesmos. Qual é a outra coisa mais simples ainda? A respiração. Prestar atenção na respiração. Como nesse momento que nós estamos aqui. Se você estiver sentado, sinta seus pés no chão. Ai, Maria Tereza, mas vai aqui também falar do pé no chão? Sim, todas as vezes eu vou falar disso, tá? Sentir os pés no chão, tanto pode ser concretamente, de eu sentir, sim, a sola dos meus pés no chão, como pode ser metaforicamente, quando eu digo, bota os pés no chão, significa assim, toma posse da realidade. A realidade do aqui e agora nos presentifica. E quando nós estamos no aqui e agora, nós podemos checar se tem realmente um perigo, certo? Se esse perigo é concreto de fora ou se esse perigo é do meu pensamento, da minha interpretação, daquelas experiências que estão dentro de nós e que nos afetaram tanto, que às vezes um som desperta aquela experiência e eu fico com medo aqui. E às vezes eu nem percebo que é aquele som que desperta esse medo que eu sinto. Então, prestar atenção na respiração, fazer meditação, ter boas leituras, ter bons amigos, tá? Evitar de ouvir notícias... Evitar de ouvir notícias que só são exploradoras como que eu diria, da tragédia. Tem notícias que só são exploradoras da tragédia, certo? Quantas notícias boas nós buscamos? Quanta coisa boa acontece nesse mundo e quão pouco elas são divulgadas. Então, não gaste seu tempo precioso de vida ouvindo informações que só vão trazer para você preocupações. Que esse é um ponto muito importante. Qual é o seu espaço de influência, tá? Onde os seus pensamentos, que eles estão passando pela sua cabeça e que estão te causando medo e preocupação, está dentro daquilo que você tem capacidade e tem autonomia de agir, e que coisas que estão passando de preocupações na sua cabeça, que você não pode fazer nada, porque não é da sua alçada nem da sua competência. Nossa, agora fui dura, né?
Pois é, mas às vezes tem que pegar firme, assim, nessa mente que mente, é porque a nossa mente mente, tá? Então, às vezes, a gente tem que pegar firme nela, assim, porque tem coisas que não são da nossa alçada, não são da nossa... não está no nosso poder transformar. Aquilo que não está no nosso poder transformar, não perca tempo com isso, volta para si, olha aquilo que te preocupou do lado de fora, veja o que é que você precisa. Talvez você precise de paz. Ah, mas os meus filhos estão lá na rua e eu estou preocupada com eles. Então, eu costumo dizer que as mães viram santas depois de uma determinada idade, não pelos próprios atos e ações e méritos, mas de tanto rezar pelos filhos. Tá certo? Você não pode fazer mais do que isso. Nós temos que ensinar nossos filhos enquanto eles são pequenos. Depois a gente agradece que eles estão protegidos, agradece porque eles têm inteligência, agradece para que eles pensem direitinho e façam as melhores coisas. Estou dizendo principalmente para as mães, para as avós, para os pais preocupados, porque tem alguns pais que também são muito preocupados, não é isso? E isso tudo, às vezes a gente confunde com amor. É amor, a base é amor. Mas a ação nem sempre é amorosa. Porque esses pensamentos, e agora não só para os pais, para qualquer um de nós, todos os pensamentos que nós estamos projetando como perigosos, sem checar qual é o perigo e qual é o cuidado que eu preciso tomar para que isso não aconteça, eu estou trazendo a força para que aquilo que eu tenho medo aconteça. Certo? Tá? Então, qual é a minha ação? A minha ação é ver qual é o cuidado que eu tenho que tomar. Então, se é um planejamento, quais são os cuidados que eu tenho que tomar nesse planejamento para que ele me dirija naquela direção? Como eu posso avaliar o passo a passo do planejamento para que eu esteja sempre indo em direção para onde eu desejo e para onde eu quero? Então, cuida dos seus pensamentos. Cuida dos seus pensamentos, novamente, prestando atenção na sua respiração, percebendo a sua presença no lugar onde você está e naquilo que você está fazendo. Medite ou comece a meditar. Leia bons livros, tenha boas leituras, veja bons filmes, tenha bons amigos, tá? E lembre-se, todos nós, não importa a idade que tenhamos, nós temos sonhos. Coloque o seu sonho como projeto. Não importa a idade que você tenha. Quem quer que esteja me ouvindo desse outro lado. Tá? Se vocês querem saber, eu estou fazendo aula de piano. Tem um aí bem atrás. Se vocês querem saber, eu comecei a aprender francês. E se vocês querem saber mais uma coisa, estou aprendendo sobre esse mundo digital. Então, alguém me perguntou assim, você quer transformar o seu trabalho? Quando eu fui aprender sobre a questão digital, eu falei, não, eu não preciso transformar, aliás, eu não preciso de um novo trabalho, não preciso de o que eu preciso é ampliar. E para ampliar eu preciso conhecer isso, para eu levar aquilo que eu já sei e aquilo que eu gosto de fazer. Que é essa conexão de olhar em vocês, mesmo não sabendo que vocês estão longe, né? Tem lá no Piauí, tem lá no Rio Grande do Sul, tem em todos os lugares. Vários lugares. Isso, tem lá em Osasco, tem lá em... Enfim, mas nós estamos aqui conectados. Nós podemos nos olhar e nos ver, independente da distância, tá? E eu estou aprendendo isso. E vocês me ajudam a aprender. Ju, obrigada, querida. Amor, gratidão. A gente tem 1 minuto, tá? Não quis te cortar. Mas... agora é seu. Deixa eu ativar. Linda, gratidão por mais essa live, por todo esse ensinamento, por esse compartilhar. Gratidão a cada um que esteve aqui conosco, como diz a Maitê, é uma forma da gente nos conectarmos, de contribuir de alguma forma. Olha, a Zilda está aqui. A Zilda é lá da Ulambra. Vou pedir uma coisa para vocês, que a gente tem 30 segundos. Na minha bio tem um link de avaliações das lives. Então coloca lá, daqui 5 minutos ela está disponível, essa live, para vocês avaliarem. É só clicar lá, colocar avaliação, sugestões de temas. E gratidão imensa a todos que estão aqui. Ideia, Mônica, a Zilda.
É Rê. A Renata aí, olha A aí, Rô. Roberta. A Magali, a minha colega de